Então, falando aí da administração indireta, então é o conjunto das pessoas jurídicas de direito público ou privado que fazem parte da administração direta, por meio de seus órgãos, aí desempenham atividades aí de especialização, né? Então elas possuem toda a autonomia administrativa, financeira, porém não têm autonomia política. Elas se vinculam às regras instituídas pelas entidades que as criaram. Então essas são as principais características. Elas são pessoas jurídicas sem autonomia política, direito público ou privado. Seguem o princípio da especialização de atividades, né? Cada uma tem uma finalidade específica, né? As quais elas foram criadas, e elas são vinculadas à administração direta. Então, qual é a composição? Quais são aí as entidades que fazem parte da administração indireta? Então, no caso, a composição. Então, ela é composta pelas seguintes entidades, né? Pelas autarquias, pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista e pelas fundações públicas. Também contempla os consórcios públicos de direito público, né, sob a forma de associação aí pública, né, de acordo com o artigo 6º da Lei 11.107 de 2005, né? Então essas são as entidades que compõem a administração indireta. Então, falando um pouco aí dos pontos em comum a respeito dessas entidades que compõem a administração indireta, então é o próximo passo. No caso, as autarquias, né, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas precisam de lei para serem criadas, né? Esse é um ponto em comum. Elas também têm personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, né, e se submetem aí ao princípio da especialização, como eu havia dito anteriormente. Então, essas são as principais características dos pontos em comum: patrimônio próprio, lei de criação e especialização. E também temos as diferenças, né? Quais seriam as diferenças entre elas, né? No caso, aí a finalidade pelas quais elas foram criadas. No caso, as autarquias, elas foram criadas para executarem serviços da administração pública. Já as empresas públicas, sociedades de economia mista, e elas foram criadas para exercer e explorar atividades econômicas, e as fundações públicas, atividades de interesse da coletividade. Essas são as diferenças em relação entre elas. E também na natureza jurídica, né? As autarquias, elas são de direito público, enquanto as empresas públicas, as sociedades de economia mista,
elas são de direito privado, já as fundações públicas, elas são tanto de direito público quanto de direito privado. Então essas são aí os pontos em comum, né, e as diferenças. Então, os principais aí pontos, as diferenças aí são as atividades pelas quais elas foram criadas e também a natureza jurídica de cada uma delas, né? Então, por exemplo, também nós temos a diferença aí em relação às leis de criação, né? As autarquias, elas precisam de uma lei para criá-las e as empresas públicas e sociedades de economistas, elas precisam de uma lei que autorize a sua criação e também aí a respectiva colocação aí delas nos órgãos competentes, né? Registro em órgãos competentes também, porque elas vão efetuar atividades, né, de exploração econômica. Então, as autarquias, elas precisam de uma lei de criação, as empresas públicas, sociedades de economia mista, uma lei que autorize a sua criação e também o registro aí nos órgãos competentes. Então, falando um pouco aí das autarquias, né, como eu havia explicado anteriormente, elas são de direito privado e elas exercem a mesma condição das empresas públicas e economia mistas, né, para serem criadas. Como na maioria das vezes essas entidades elas são criadas pelo poder executivo, né, pelo aí, poder de execução de iniciativa aí do chefe do poder executivo, no caso o presidente da república, e dos demais poderes judiciário e legislativo, eles precisam da iniciativa de lei dos chefes dos respectivos poderes, né? Então, se a entidade a ser criada ela pertencer ao poder legislativo ou poder judiciário, aí a iniciativa de lei ela decorre aí de iniciativa dos chefes dos respectivos poderes para serem criadas. Então, falar um pouco aí da supervisão ministerial a respeito dessas entidades. Então, as entidades aí da administração indireta, elas têm autonomia aí financeira, administrativa, contudo, elas são aí, elas sofrem aí a entidade criadora que as instituiu, exerce um poder de controle finalístico sobre elas, o chamado controle ministerial ou tutela. Então, são
controles, né, que a administração direta exerce sobre a administração indireta. E quais são esses tipos de controle? Então, no caso, são político, administrativo, institucional e financeiro. Então, o controle aqui, política, no caso, os dirigentes aí dessas entidades, eles são nomeados pela autoridade competente. Então, motivo pelo qual eles exercem função aí de confiança. E no caso do controle administrativo, né, para fiscalizar os agentes, né, as rotinas administrativas são condizentes com as atividades do poder público. Institucional, aí no caso, verificar aí se fazer aí as atividades caminhar aí pelo qual sentido aos quais elas foram criadas, né, para verificar se elas estão seguindo aí conforme a finalidade aos quais elas foram criadas. E financeiro, fiscalizar os setores financeiros e administrativos da empresa, né, no caso aí a parte econômica. Então, esses são os tipos de controle, né, que a administração direta exerce sobre a administração indireta, né, aí chamado aí de supervisão ministerial ou tutela administrativa. Então, falando um pouco mais aí, os detalhes sobre as autarquias. Então, as autarquias, como eu expliquei anteriormente, né, elas são aí pessoas jurídicas, né, de direito público, né, com autonomia administrativa e financeira, porém sem autonomia política, vinculadas aí à administração direta, né, por parte das entidades aí políticas, né. Então, elas precisam de lei para serem criadas, né, que são de iniciativa do chefe dos respectivos poderes, tanto legislativo, judiciário, né, e executivo, né. Então, falando, elas têm aí patrimônio próprio, né, elas seguem aí elas têm aí, no caso, todas os benefícios aí de ter aí, de fazerem parte da administração pública, né. Então, falando um pouco aí sobre a criação e extinção, né, como havia explicado anteriormente, elas precisam de lei para serem criadas, né? Está de acordo aí com o artigo 37 do inciso 19 da Constituição Federal. Então, as principais características das autarquias: fazem parte da administração direta, de direito público, personalidade jurídica própria, iniciativa de lei para serem criadas, e tem aí patrimônio próprio. E a criação e extinção também se dá em virtude de lei. No caso, a extinção também precisa de iniciativa de lei. Então, falando um pouco do início da personalidade jurídica das autarquias. Então, o início da personalidade jurídica das autarquias se dá a partir do momento da instituição de lei, né, das entidades que as criou. Então, a partir do momento que essa lei entra em vigor, aí a entidade ela já adquire aí a personalidade jurídica, efetuando aí todos os seus direitos e obrigações inerentes, né? Então, isso ele deve ser de modo geral. As autarquias elas são aí de intermédio aí do poder executivo, né, para serem criadas aí na maioria das vezes, e isso está em consonância com a Constituição Federal, o artigo 615 do caput 1º. E a respeito dos outros poderes, também requer iniciativa do chefe dos respectivos poderes. E falando um pouco do regime jurídico das autarquias. O
O regime jurídico das autarquias, ele é um regime jurídico de direito público. Pois elas possuem personalidade jurídica própria de direito público, né? Então, elas têm todas as prerrogativas aí do regime jurídico administrativo. Prerrogativas do regime jurídico administrativo, inerente às pessoas jurídicas, né, de direito público, de natureza aí política, né, que são aí a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, elas seguem as prerrogativas aí de direito, de regime jurídico administrativo, né. Então, em regra, os atos aí praticados são atos administrativos, né, com todos os seus atributos, né, em relação às pessoas jurídicas de administrativo, né, de pessoas jurídicas de regime jurídico administrativo, né, no caso aí a presunção de legitimidade, de veracidade, imperatividade e exigibilidade ou coercibilidade, autoexecutoriedade, né, os atos administrativos praticados por elas, né? Então, todos os seus atos administrativos têm todos os atributos aí ao regime jurídico administrativo, presunção de legitimidade, de veracidade, imperatividade, exigibilidade ou coercibilidade e autoexecutoriedade. E também elas devem realizar licitações aí para fazerem as suas contratações, né? Então, as principais prerrogativas, né, das autarquias, né, em relação a isso, quais serão? Vou falar um pouco das prerrogativas aí das autarquias. Então, várias. Prazo processual em dobro, de acordo com o artigo 183 aqui do processo civil, prescrição quinquenal, empenhorabilidade dos seus bens, regime de precatórios, para o pagamento de dívidas de condenações judiciárias, de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal de 88, e a inscrição dos seus débitos em dívida ativa. E a sua execução por meio de sua execução fiscal, de acordo com a Lei 6.830 de 1980. Que não vai caber mais. Também imunidade tributária e não sujeição à falência. Então, são várias aí as prerrogativas das autarquias, né? Então, prazos processuais em dobro, de acordo com o artigo 183, e a prescrição quinquenal, né, de acordo com as suas dívidas ativas em favor de terceiros, prescreve em 5 anos, a empenhorabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade dos seus bens, regime de precatórios, no caso para pagamento de dívidas aí de condenação
judiciárias, de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal de 88, e a possibilidade de inscrição dos seus débitos em dívida ativa, né, e sua respectiva cobrança por meio de execução fiscal, de acordo com a Lei 6.830 de 1980. Ela também tem imunidade tributária, né, sobre patrimônio, renda, serviços, vinculado às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, de acordo com a Constituição Federal, artigo 150. E também elas não estão sujeitas à falência, não sujeição à falência, né, sendo o ente federado que as criou aí responsável pela insolvência das autarquias. E agora a respeito da capacidade administrativa, né? Ela tem capacidade administrativa geográfico-territorial, né? Que conta com a capacidade administrativa genérica dos territórios federais e de serviço institucional, capacidade administrativa específica, serviço da lei que é atribuído, né? No caso, todas as demais autarquias. Então, capacidade administrativa. Então, aqui no caso da territorial ou geográfica, elas fazem parte aí das autarquias federativas, né, das autarquias federais, territórios federais. Então, elas têm aí a capacidade genérica. O que é isso? No caso, a capacidade genérica é a atribuição de atividades genéricas, que não segue o princípio aí de especialização, né? E de serviço institucional são as demais autarquias, né, as mais comuns, entre elas que segue o princípio aí aos quais elas foram criadas, né, que são os serviços que foram atribuídos a ela. Então, elas têm capacidade administrativa específica, que é aí aquele princípio aí da especialização que eu havia falado antes, né, que as entidades elas têm aí uma finalidade pelas quais elas foram criadas e elas têm que seguir aí essa especialidade, né, essa finalidade pela qual ela foi criada. E quanto à estrutura, né, como que é feita a estrutura aí das entidades. Então, aqui no caso temos as entidades fundacionais e as corporativas ou associativas. Quanto à estrutura. Fundacionais, corporativas, então as fundacionais aí ela corresponde à figura aí da fundação de direito público, né? São aí entidades vinculadas ao poder público, né? No caso de pessoa jurídica dotada de patrimônio vinculado a um fim que irá beneficiar aí uma coletividade em geral e que não diz respeito aí ao seu sócio, né? São pessoas aí em comum, pessoas aí da coletividade.
Aí podemos citar aí no caso o Hospital das Clínicas, a Universidade de São Paulo, enfim, é um caso uma autarquia fundacional. E as corporativas ou associativas, né? Elas são constituídas aí para um fim de interesse público, né? Mas no caso que diz respeito aí aos próprios associados, como ocorre, né, no caso das entidades de fiscalização, de exercício de profissão regulamentadas, aí como CREA, CONFEA, etc. e tal. São os tipos aí de entidades corporativas ou associativas. E também quanto ao nível federativo, né? Então, elas fazem parte tanto das autarquias federais, estaduais, distritais e municipais, conforme instituídas pelos respectivos entes da federação, não sendo admitidas autarquias interestaduais, ou seja, que fazem parte de mais de 2 entes federados, pertence a mais de uma entidade política, no caso, em razão de a associação dos seus serviços eles estarem associados aí a serviços públicos, né, que deve ser promovido pela celebração de convênios ou por meio de consórcios públicos, a maioria deles, de acordo com o artigo 241 da Constituição Federal. Então, quanto ao nível federativo. Tanto as autarquias federais como estaduais, distritais e municipais. Não sendo admitidas as autarquias interestaduais, que pertencem a mais de uma entidade política. Então essas são as principais características aí a respeito das estruturas, né? E em relação ao entendimento do STF quanto à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, segundo o entendimento do STF, a OAB não faz parte, aí ela não é integrante, ela não integra aí a administração pública, né? Ela tem uma característica, né? A OAB tem uma característica de autarquia, porque ela tem a personalidade jurídica própria, atividades típicas de Estado, né? Fiscalização aí no caso aí das fiscalização, no caso do exercício, né, de profissão regulamentada, poder de polícia, disciplinar, mas que não é um conselho fiscalizador, ela é um agente à parte, né? Então ela não faz parte, ela não integra aí a administração pública. E aí temos as autarquias em regime especial, né, que no caso aí são autarquias com maior independência em relação às demais autarquias, né? Porque no caso a lei, ela confere, ela atribui aí essa prerrogativa específica que tem essas autarquias, e inclusive os seus dirigentes, eles têm maior estabilidade, né? Desses dirigentes, eles têm mandatos fixos, então eles não podem ser mandados embora antes de determinado prazo, enfim. Então as autarquias, né, existem as autarquias em regime especial. Então essas principais características, né? Elas possuem maior independência
e a estabilidade aí dos seus dirigentes, né, que são conferidas ali por lei. E também aqui a natureza jurídica do patrimônio das autarquias. Então, o patrimônio das autarquias, eles são bens públicos, né, conforme o artigo 98 do Código Civil. Então, eles gozam de todas as prerrogativas, né, com aí a finalidade de bens públicos, né? Então, no caso aí, empenhorabilidade dos seus bens, imprescritibilidade e resistência à alienação, enfim. Então, aí a natureza jurídica do patrimônio das autarquias são os bens públicos. E em relação aí à nomeação dos dirigentes das autarquias, né? Então, os dirigentes, eles são nomeados aí pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o Presidente da República, né? E isso está em consonância com o artigo 84, inciso 15 da Constituição Federal de 88. E no caso para presidente do Bacen, do Banco Central, além aí da nomeação pelo chefe do Poder Executivo, também é necessário aí a aprovação por parte do Senado Federal, ali a chamada sabatina, de acordo com a Constituição Federal de 88, do artigo 52. Então, os dirigentes de agências regulamentadas, né, ou seja, de agências reguladoras, também seguem o mesmo processo. No caso, a nomeação dos dirigentes das autarquias são nomeados pelo chefe do Poder Executivo e isso está de acordo aí com o artigo 84, inciso 24 da Constituição Federal de 88. E aqui uma observação no caso do presidente do Banco Central. É necessário, além da nomeação, voto do Senado Federal, chamado aí de sabatina. E agora em relação aos fóruns competentes para o julgamento e processamento aí dos casos que envolvam as autarquias, né? Então, no caso das autarquias federais, pela Justiça Federal, e no caso das estaduais e municipais, pela Justiça Estadual. Então, aqui, fórum competente para o processamento das causas que envolvam autarquias. Autarquias federais, Justiça Federal. Estaduais e municipais, Justiça Estadual. E aí, falando dos territórios federais, as chamadas autarquias federais. Então, os territórios federais, eles são chamados aí de autarquias federais, pois elas possuem pessoa jurídica, né, de direito próprio e de direito público. Porém, elas diferem no sentido das demais, porque elas têm capacidade administrativa genérica, né, como a qual eu tinha explicado anteriormente, né, que
pode executar atividades aí diferenciadas de interesse coletivo. E difere no caso das autarquias, né? Porque as demais, a maioria tem capacidade de atividades da administração específica, né? Então, essa é a diferença das autarquias territoriais. Elas têm aí atividades de competência genérica, de áreas de interesse da coletividade. Territórios federais. Autarquias federais. Elas também são pessoa jurídica de direito jurídica própria, né? No caso, elas possuem aí a personalidade jurídica de direito próprio. Jurídica própria, né? Capacidade jurídica própria de direito público. Porém, a sua capacidade administrativa é genérica. Com isso eu encerro aí as atribuições relacionadas às autarquias e no próximo vídeo eu estarei falando sobre as fundações públicas. Quais são as suas principais características?